Dá play. Oh, merda. O primeiro-ministro britânico... Você quer ler primeiro? Não, o primeiro-ministro britânico, ele renunciou depois de um desastre, né? Mais de 250 mil mulheres britânicas, né? A sociedade o encurralaram após ele encobrir e proteger como promotor da IPM os casos de mais de 250 mil mulheres britânicas, ampla maioria menores de idade, terem sido abusadas sexualmente e mortas por imigrantes islâmicos. Vamos ver o pronunciamento dele que eu já vou falar o que está rolando. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. Vamos lá. O que aconteceu? O primeiro-ministro esquerdista, ele simplesmente encobriu mais de 250 mil casos de mulheres, em sua maioria menores de idade, que foram abusadas por imigrantes, tá? De uma certa religião. Qual é a certa religião? Qual que você acha que é? Deixa no comentário aqui qual que você acha que é. Eu vou falar em 3, 2, 1. Sim, religião islâmica. Eu já fui processado, tá? Mais de uma vez por falar isso que eu vou falar aqui, mas eu não vou deixar de falar. Existe um dado cru. O dado cru é: imigração islâmica na Europa aumenta a criminalidade. Isso não é questão de opinião. Só que eu não estou falando que eu acho, que eu penso. Isso é um dado cru. A partir deste dado cru, eu estou dando uma opinião sobre isso. Eu acho que deveriam se fechar fronteiras para se fazer filtros, inclusive culturais. Porque existe a seguinte coisa: se você tem um país estabelecido, se você tem uma cultura onde as coisas estão indo bem, e uma outra cultura chega ali com o objetivo não de somar, não de aprender com a cultura local e se adaptar, mas com o objetivo de sublimar a cultura local e impor a sua para aquele país, você deve fazer um filtro cultural naquilo. Acabou. Acabou. Cara, é uma coisa meio óbvia. E aí, de forma absolutamente ideológica, alguns países da Europa, e o Reino Unido talvez tenha sido o que mais, né, agiu assim, eles simplesmente abriram fronteira para geral, veio uma imigração islâmica absurda e os caras fizeram o que fizeram. Eu vou dizer, o MBL, né, fez uma revista, a revista Valete, sobre o fim da Europa, né, com uma Mona Lisa de burca, há, sei lá, 2 anos, mais ou menos. Nós já antecipamos esse problema. A Europa está sofrendo uma crise migratória gravíssima. Não só em termos orçamentários, porque essa galera chega e também ali absorve recursos do Estado, não é mesmo? Mas também de forma comportamental, criminal e cultural. Então, para de olhar para as coisas de forma ideológica. Para de achar que você receber gente no teu país vai consertar o país dos outros. Não vai. Não vai. Se você quer consertar o país do outro, se você quer ajudar humanitariamente o país do outro, o teu país tem que estar em ordem. Porque senão você nem ajuda o país que você quer ajudar e você ainda atrapalha o seu país. Aí é que ninguém ajuda ninguém mesmo. Então sou a favor, sim, isso é uma opinião política que eu posso professar. Sou a favor, sim, de fechamento de fronteiras, tá? E filtro cultural para que as pessoas possam entrar no país. É simples, é uma coisa óbvia, não é mesmo? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Vamos lá. Põe aí, o que é isso aí? Um cara falou assim: Arthur, mas a cultura não é forte? Sim, a cultura é uma coisa fortíssima, cara. A cultura é aquilo que ultrapassa gerações, ultrapassa séculos e vai sendo passado, né, de uma geração para outra, vai sendo passado para frente, vai sobrevivendo ao teste do tempo.
O fato é o seguinte, se você entende que a sua cultura é algo que deve ser preservado, a preservação da sua própria cultura por você próprio é um sinônimo de força. Novamente, um dos clássicos da literatura, Sun Tzu, fala justamente isso. Né? Ele fala ali, falando de guerras, eu não lembro exatamente como ele fala isso, ele fala de castelos ou algo assim, mas se você quer ter um castelo forte, se você quer ter uma fortaleza, se você quer ter um ambiente resiliente, você não pode abrir mão de mecanismos de proteção desse ambiente. O que é completamente diferente de você pegar, por exemplo, o Brasil, que entende a cultura, né, indígena como algo a ser protegido por uma segunda cultura. Então é como se nós, né, que somos outra... A Constituição brasileira, isso não é minha opinião, isso é a Constituição brasileira, ela entende o homem branco ocidental brasileiro como uma outra coisa, uma outra classe de cidadão que não indígena. A Constituição entende o indígena como outra coisa, não como um brasileiro de plenos direitos e deveres. E aí nós, como seres superiores e supremos, né, de acordo com a Constituição, devemos proteger esta cultura inferior chamada cultura indígena. Isso está errado. Isso está errado. Se incorpore, então. Se incorpore e trate os indígenas como brasileiros, que o são, que assim são. Agora, é diferente você ter um país estabelecido como a Inglaterra e falar, não, tudo bem, deixa vir imigração islâmica aqui. O objetivo dos caras, não é a minha opinião também, né? Tem diversas palestras dos caras falando, não, a gente quer chegar lá, a gente quer ter mais filho do que os locais e a gente quer dominar tanto numericamente quanto em termos religiosos, em termos institucionais, né? Aquele espaço, aquele lugar, aquelas pessoas, aquela cultura. Não, aí você é muito bobo se você simplesmente fala, não, tudo bem, vem aí, cola aí, né?